Meu amigo, uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram hoje, eu falei pra você um dia que era sobre inconstância. Hoje, uma das que eu mais recebo é: quero sair da minha igreja. Tá errado isso? Estou pensando em mudar de igreja e tal. E eu queria fazer uma pergunta dupla pra você aqui. O que você diria para uma pessoa que hoje deseja sair da sua igreja? E aí depois eu quero que você fale o que você vê desse movimento dos desigrejados, tá? Você também recebe essa pergunta, né? E se você pudesse responder de uma forma um pouco mais ampla do que dá num stories, né? O que você diria para essa pessoa que tá com esse desejo de sair da sua igreja, né? Ok. Então, primeiro eu suscitaria uma pergunta. Por qual razão? Isso é fundamental. Por qual razão você quer deixar a sua comunidade de fé? Uma coisa muito pertinente é que as Escrituras dizem em Hebreus 10, 25 e 26, ele diz: não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Então, o dia do Senhor precisa fortalecer o congregar. Se nós cremos que o dia do Senhor breve vem, isso precisa gerar um senso comunitário mais firme. Então, a pergunta é: você deseja deixar a sua congregação de fé porque você está sendo confrontado no seu pecado? Então, você vai acrescentar pecado a pecado. Você deseja deixar a sua congregação de fé porque você não gosta do estilo de música? Então, você vai acrescentar pecado a pecado, porque as canções não são para você. Entende? Você deseja deixar a sua comunidade de fé porque você não gosta do estilo da pregação? Você vai acrescentar pecado a pecado. Agora, se você deseja deixar a sua congregação porque existe manipulação, controle, autoritarismo, abuso espiritual, não há um evangelho cristocêntrico no púlpito, então eu te digo: para de pensar, corre daí, porque não tem Cristo. Então nós ficamos muitas vezes tendo um cuidado demais com isso, Douglas, mas pessoas estão sendo abusadas por pseudos líderes espirituais. Então a chave essa comunidade é cristocêntrica. E claro, ser cristocêntrico não significa não ter nenhuma dificuldade. As comunidades de fé estão maturando, assim como nossa salvação está sendo gradualmente desenvolvida. Agora, eu não penso que seja tempo de a gente botar panos quentes em líderes manipuladores, opressores, que enriquecem à custa do rebanho, que não demonstram amor, que não tem pastoreio, e especialmente que não tem Cristo no púlpito, que não tem evangelho, que as escrituras não são o fundamento daquela comunidade. Então, um exemplo que eu gosto de dar é da família, né? Vamos dizer que você venha na minha casa e vê lá a forma que a gente toma café da manhã, e vê a forma que a gente organiza, e vê, sei lá, alguma coisa na minha casa. Você chega em casa e fala: mãe, tô trocando de família, vou lá na família do Douglas. Entendeu? Não existe isso. Exatamente. Né? Agora, tem uma situação em que filhos são tirados da sua família. Perfeito. Quando eles são abusados. Perfeito. Quando eles sofrem violência, quando está sendo uma injustiça ali, filhos são tirados da sua família e entregues a uma nova família que dará amor e cuidado a ele. Então, sim, existe, né? Mas é o que você falou, não é por estilo. Porque quando eu vejo o café da manhã lá da outra casa, eu falo: que legal, vou fazer na minha. Eu acho que esse é o ponto, né? Se não há abuso, se não há manipulação, se não há heresias vindo do púlpito, venenos, né? Você falar assim: cara, vou estudar isso para colocar junto da minha igreja lá, para abençoar. Pô, vamos melhorar esse louvor aí, vamos me envolver, vamos melhorar esse ministério infantil, vamos evangelizar, então. E aí você entende, cara, essa é minha família, né? Isso é muito forte. Agora, e esse movimento que tanto cresce, cara, dos desigrejados na nossa nação? Então, uma coisa ainda que a se refletir é a seguinte: também existe o caso de pessoas transitarem dentro do corpo de Cristo. Que isso é comum, nós sabemos, nós pastoreamos comunidades de fé, sabemos que é comum.
E eu acho que é perfeitamente compreensível. Porque é a igreja, né? Isso, a igreja ela é macro, né? Ela é católica, então universal. E o ponto é assim, ninguém sai e nem entra em lugar nenhum. Você permanece em Cristo. Sim. Então esse é o ponto principal. Agora, quanto aos desigrejados, de novo tem que começar com uma pergunta. O que é desigrejado? Exato, porque o termo ficou muito amplo, né? Isso, o termo é muito amplo. Então, desigrejado por falta de submissão à comunidade de fé, por uma fuga do discipulado cristão. Por querer viver uma independência. Isso, por querer viver esse senso de messianismo profético. Nós somos a tribo de frente do povo de Deus. Isso é um equívoco tremendo que sempre causa um dano muito grande para as pessoas que se envolvem com isso, para o corpo de Cristo como um todo. Agora, há um pesquisador americano chamado Neil Kuhl, ele diz que há um crescente número de pessoas deixando a igreja na América não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. Meu Deus. Então, é um fato. Eu conheço. Você conhece, Douglas, pessoas que nos contatam e que nós vemos Cristo, vemos submissão e diz, cara, eu não estou conseguindo encontrar um grupo temente ao Senhor. O que também eu não aceito de forma plena, porque nenhuma cidade está desprovida do corpo de Cristo. Agora, talvez esses irmãos não estejam no cenário atual e visível. Mas também não quero trazer uma visão muito pessimista. Mas pensando em cidades pequenas, onde existe muito tradicionalismo, muito coronelismo no evangelho também. Então, há algumas ocasiões. Então, assim, algumas pessoas deixam a um êxodo institucional a igreja, entre aspas, não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. Então, nós entendemos isso. Então, e a gente também não consegue entender as dinâmicas do corpo de Cristo. Por exemplo, há lugares que a igreja vai ter um formato de congregação muito mais orgânico e simples, Douglas. Eu conheço milhares de irmãos ao redor do Brasil, são milhares mesmo, que reúnem de casa em casa apenas, que não tem uma estrutura um pouco mais organizada, um pouco mais formal, mas que são pessoas santas, pessoas que amam o Senhor e que temem o Senhor e que optaram por estarem em comunidades de fé mais orgânicas, mais leves. E existe uma parte do evangelicalismo brasileiro que não aceita isso. Então, assim, eu respeito as denominações, as tradições mais antigas, mas eu acredito que há diferentes expressões do corpo de Cristo. O que não pode haver é exclusivismo, é partidarismo, é senso de facção, de vanglória. Paulo escreve aos Filipenses falando sobre isso. Agora, há diferentes expressões do corpo de Cristo. Então, desigrejado, se porque este alguém não pertence a uma estrutura convencional de igreja, eu acho que é muito pejorativo o termo. Agora, desigrejado porque se alguém não está na comunhão, aí, de fato, está acrescentando pecado a pecado, né? Muito bom.